Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejaria hoje mostrar para vocês uma carta apostólica do Papa Francisco, dedicada à formação litúrgica do povo de Deus. Esta carta se chama Desiderio Desideravi. Desiderio é o ablativo de desiderium, que quer dizer com desejo. Desideravi é o passado do verbo desiderare, que quer dizer desejei. Desejei com desejo. Desiderio desideravi. É uma maneira de se exprimir. Desejei com grande desejo. A tradução portuguesa costuma ser desejei ardentemente. Desejei ardentemente o quê? Comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. São palavras do Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 15, que introduzem a narração da ceia do Senhor. O Senhor, quando estava para consagrar o pão e o vinho e para instituir a Eucaristia, memorial da sua morte e ressurreição, ele desejou ardentemente por aquele momento e exprimiu seu desejo com aquelas palavras. O objetivo desta cartinha, que é bem pequena, aliás, é condividir conosco algumas reflexões sobre a liturgia. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer, diz o Papa. As palavras de Jesus, com as quais se abre o relato da última ceia, são a fresta por meio da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Jesus desejou ardentemente. Ele disse outra vez, eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Prossigamos a carta apostólica. Pedro e João foram enviados com a finalidade de preparar o necessário para comer a Páscoa. Mas, observando melhor, toda a criação, toda a história que finalmente estava prestes a se revelar como história de salvação, é uma grande preparação para aquela ceia. Ninguém conquistou um lugar naquela ceia. Todos foram convidados, ou melhor, atraídos pelo desejo ardente que Jesus teve de comer aquela Páscoa com eles. Ele sabe que o cordeiro dessa Páscoa é ele. Sabe que ele é a Páscoa. E é ele que deseja, e é ele que convida. Antes da nossa resposta ao convite que ele faz, muito antes,
existe seu desejo de nós. Pode acontecer de não estarmos conscientes disso, mas todas as vezes que vamos à missa, nós o fazemos porque somos atraídos pelo desejo que ele tem de nós. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. De nossa parte, a resposta possível é, como sempre, a de se render ao seu amor, de querer se deixar ser atraído por ele. Certamente, cada comunhão nossa com o corpo e o sangue de Cristo foi desejada por ele na última ceia. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Preste atenção como é que o Papa relaciona a ceia pascal, em que a vítima, o cordeiro, é o próprio Cristo, e a cruz, porque no dia seguinte ele se imolaria cruentamente por nós. Se não tivesse havido a última ceia, ou seja, a antecipação ritual da sua morte, não poderíamos compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser um ato de culto perfeito e agradável ao Pai, o único verdadeiro ato de culto. Algumas horas depois, os apóstolos poderiam ter visto na cruz de Jesus, se tivessem suportado o peso, o que significava o corpo oferecido e o sangue derramado. E é disso que fazemos memória em cada Eucaristia. A Eucaristia é o memorial da morte do Senhor. A separação da espécie do pão e da espécie do vinho simbolizam a morte de Cristo, o corpo separado do sangue, embora saibamos que o Cristo inteiro esteja sob a aparência do pão e sob a aparência do vinho, de modo que tanto faz você comungar só com a espécie do pão, só com a espécie do vinho, ou sob as duas espécies. Mas o uso de duas espécies separadas significa a morte do Senhor, que estava para ocorrer no dia seguinte. A liturgia nos garante a possibilidade desse encontro com Cristo. Não nos serve uma vaga recordação da última ceia. Vamos encenar. Não. A Santa Missa não é uma encenação. Nós precisamos estar presentes naquela ceia, a fim de poder escutar a sua voz, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Nós precisamos dele. Na Eucaristia e em todos os sacramentos, é garantida a nós a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus e de sermos alcançados pelo poder da sua Páscoa. O poder salvífico do sacrifício de Jesus, note como o Papa faz questão de dizer que a missa é um sacrifício. O poder salvífico do sacrifício de Jesus, de cada palavra sua, cada gesto, olhar e sentimento, chega até nós na celebração dos sacramentos. Eu sou Nicodemos e a samaritana, o possesso de Cafarnaum e o paralítico na casa de Pedro. Eu acho que não é o paralítico, deve ser a sogra de Pedro, não é? Porque na casa de Pedro, quem estava doente era a sogra dele, a pecadora perdoada e a hemorroíça, a filha de Jairo e o cego de Jericó.
Sou Zaqueu e Lázaro, o ladrão e Pedro perdoados. O Senhor Jesus, que imolado já não morre e morto vive eternamente, continua a perdoar-nos, curar-nos e salvar-nos com o poder dos sacramentos. Bonito isso. A Igreja prolonga a presença de Cristo. A Igreja é o mistério da encarnação prolongado e o mistério da redenção também, agora aplicado a nós pelos sacramentos. É a forma concreta, por meio da encarnação, com a qual Ele nos ama. É a maneira pela qual Ele sacia essa sede por nós declarada na cruz. Tenho sede. Tenho sede é uma das palavras mais comoventes para Santa Teresa de Calcutá, que sempre meditava nisso e mandava escrevê-las diante do crucifixo, onde ela fazia adoração ao Santíssimo Sacramento. O primeiro encontro nosso com a sua Páscoa é o acontecimento que assinala a vida de todos nós que cremos em Cristo, nosso batismo. O batismo é anterior à Eucaristia. Não se trata de uma adesão mental ao seu pensamento ou de uma submissão a um código de conduta imposto por ele. É, na verdade, a imersão em sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Bonito. Quando você é batizado, você mergulha, você imerge na morte, ressurreição e ascensão do Senhor. A maneira como isso acontece é comovente. A oração da bênção da água batismal nos revela que Deus criou a água precisamente em vista do batismo. Isso significa que, enquanto Deus criava a água, Ele pensava no batismo de cada um de nós. E esse pensamento acompanhou em sua ação ao longo da história da salvação todas as vezes que Ele, com o desígnio preciso, quis se servir da água. É como se, depois de criá-la, Ele quisesse aperfeiçoá-la para chegar a ser a água do batismo. E assim Ele a quis cumular com o movimento do seu Espírito, que pairava sobre ela. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, para que ela pudesse conter em germe o poder de santificar. Ele a usou para regenerar a humanidade no dilúvio. Ele a dominou, separando-a para abrir uma estrada de libertação no Mar Vermelho. Ele a consagrou no Jordão, nela submergindo a carne do Verbo, imbuída do Espírito. Por fim, Ele a misturou com o sangue de seu Filho. E do lado transpassado, Ele a derramou sobre nós. Nessa água, fomos submersos, para que, pelo seu poder, pudéssemos ser enxertados no corpo de Cristo e, com ele, ressurgir para a vida imortal. Vocês percebem a profundidade dessas palavras? O Papa usa de um estilo quase poético, fazendo recordação de vários mistérios narrados na Bíblia, desde a criação do mundo até a morte, ressurreição e ascensão do Senhor aos céus. Como nos recorda o Concílio Vaticano II, citando as Escrituras, os padres e a liturgia, do coração transpassado de Cristo morto na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. O paralelo entre o primeiro e o novo Adão é surpreendente. Assim como do lado do primeiro Adão, depois de ter feito descer um torpor sobre ele, Deus formou Eva, Adão estava dormindo. Do lado do novo Adão, que é Cristo, adormecido no sono da morte, nasce a nova Eva, a Igreja. O espanto está nas palavras que poderíamos imaginar o novo Adão, Cristo,
faz suas ao olhar para a igreja. Desta vez é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Por ter acreditado na palavra e descido a água do batismo, nós nos tornamos ossos dos seus ossos, carne de sua carne. Somos incorporados a Cristo pelo batismo. Doutrina perene da Igreja, explicada maravilhosamente pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Sem essa incorporação, não há qualquer possibilidade de viver a plenitude do culto a Deus. De fato, um só é o ato de culto, perfeito e agradável ao Pai. Qual é? A obediência do Filho. A obediência do Filho, cuja medida é a sua morte na cruz. A obediência do Filho é o único ato de culto. A única possibilidade de se participar da sua oferenda é tornando-nos filhos no Filho. É esse o dom que recebemos. O sujeito que age na liturgia é sempre e somente Cristo Igreja, o corpo místico de Cristo. A liturgia não é algo individual. Ela é o culto público que a Igreja oferece a Deus. Ela é a voz da esposa que está clamando junto com o seu esposo. É bonito, gente. Vamos adiante. Participar do sacrifício eucarístico não é conquista nossa, como se pudéssemos nos vangloriar diante de Deus e de nossos irmãos e irmãs. O início de cada celebração me recorda quem sou, pedindo-me para confessar meus pecados e convidando-me a pedir à bem-aventurada sempre Virgem Maria, aos anjos, aos santos e a todos os irmãos e irmãs que roguem por mim ao Senhor. Certamente não somos dignos de entrar na casa dele. Precisamos de uma palavra sua para sermos salvos. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dize uma palavra e serei salvo. Só se entra no cenáculo pela força de atração do seu desejo de comer a Páscoa conosco. Desiderio desideravi, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. A liturgia é o sacerdócio de Cristo. Que bonito! Isso é doutrina perene, mas reafirmada com solenidade pelo Concílio Vaticano II, no número 7 da Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia. A liturgia é o sacerdócio de Cristo, revelado e entregue a nós em sua Páscoa, presente e ativo hoje por meio de sinais sensíveis: água, óleo, pão, vinho, gestos, palavras, para que o Espírito, submergindo-nos no mistério pascal, transforme toda a nossa vida, conformando-nos a Cristo cada vez mais. Esta vida nova comunhão com Deus, no batismo aquele dia eu recebi, vai aumentando sempre, vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver. Se a liturgia é o cume para o qual tende a atividade da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte da qual emana toda a sua força, citação da Sacrosanctum Concilium, tudo tende para a liturgia e tudo vem da liturgia. A liturgia é o eixo em torno do qual gira toda a atividade da Igreja. Compreendemos bem o que está em jogo na questão litúrgica.
Seria banal ler as tensões, os conflitos, as divisões, infelizmente presentes em torno da celebração, como uma simples divergência entre diferentes sensibilidades sobre uma forma cultual. A problemática é, antes de tudo, eclesiológica. O Papa Francisco vê nas divisões que ocorreram após a reforma litúrgica, em que alguns preferiram ficar com a forma de celebrar do missal de João 23, de 1962, sem aceitar o missal que foi elaborado pela comissão e aprovado por Paulo VI. Houve uma divisão aí. E o Papa Francisco afirma que esta questão não é, infelizmente, uma simples questão de preferência ou de gosto. É uma questão eclesiológica. É uma questão que envolve o próprio ser igreja. Por essa razão, como eu expliquei na carta enviada a todos os bispos, esta carta foi a que acompanhou a encíclica, o motu proprio Traditionis Custodes. Senti o dever de afirmar que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, de acordo com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Lex orandi é a lei de orar, é a liturgia. A lei de orar é também a lei de crer. Lex credendi, lex orandi. Nós oramos conforme cremos. Por que o Papa está fazendo isso? Porque o Papa João Paulo II e depois o Papa Bento XVI, para evitar uma coisa horrível na igreja, que é a divisão, e logo em torno da Eucaristia, que deve ser sempre o sacramento da unidade, resolveu admitir que se continuasse celebrando segundo o missal de João 23, de 1962, que em vez de celebrar segundo o missal de Paulo VI, de 1970. E para evitar as divisões, que são uma horrível, esses dois papas, João Paulo II e Bento XVI, fizeram inúmeras concessões, inúmeras. Aprovaram o uso da liturgia antiga, antes do Concílio Vaticano II e antes da reforma litúrgica, para os fiéis que assim o desejassem. Aprovaram que houvesse padres que quisessem celebrar daquela maneira. Tudo que os papas podiam fazer para favorecer a unidade, eles fizeram. E fizeram por amor, porque nada é mais horrível do que uma divisão no seio da própria igreja. Mas é interessante que nenhum deles, que eu saiba, usou a expressão liturgia tridentina ou missa tridentina. Sempre fala a liturgia ou a missa segundo o missal do bem-aventurado, que hoje é santo, né? João 23. E quando fala da liturgia antiga, eles usam a expressão forma extraordinária. Por quê? Porque a ordinária é a forma do missal de Paulo VI. E o próprio Bento XVI fez questão de dizer que não se deve falar de dois ritos, mas de duas formas de celebração do mesmo rito, que é o rito romano. Mas o Papa Francisco está notando uma coisa, que infelizmente é verdade, que os que aderiram ao rito antigo, que não aceitaram o novo, infelizmente, criaram em torno de si, com raras exceções, uma espécie de divisão cada vez mais acentuada. Não se contentaram em dizer, com raras exceções, nós
queremos esta forma de celebrar porque ela é mais bonita, porque ela é mais digna, porque ela me agrada mais, porque eu acredito que assim eu tenho maior recolhimento. Mas foram muito além disso. Disseram, eu quero esta forma de celebrar porque esta é autêntica, esta é genuína, esta é conforme a tradição. Eu não quero a forma nova porque ela é inautêntica. Ela é uma ruptura com a tradição. Ela não é boa. Ela foi deformada, ela foi protestantizada. Infelizmente, a gente ouve isso, e eu ouvi inúmeras vezes pelos frequentadores da forma extraordinária. E o Papa atual, o Papa Francisco, sente essa dor. De fato, é doloroso, porque longe de João Paulo II e Bento XVI desejar que, ao admitir a forma extraordinária, fosse criada uma espécie de seita. Uma seita que se daria um nome a si mesma, o nome de tridentinismo. Mas eu vejo realmente que o Papa tem razão em ver que esta divisão está de fato acontecendo. Inclusive, os que preferem a forma extraordinária costumam não gostar de chamar a missa segundo o missal de João 23, de 1962, de forma extraordinária. Eles acham que a forma ordinária é a deles. Ela é autêntica. De maneira um pouco simplista, raciocina-se assim. A liturgia estava bem até antes do Concílio Vaticano II. Depois que houve uma comissão para elaborar a reforma litúrgica, a liturgia que estava boa ficou doente. A reforma litúrgica foi uma doença que tem que ser curada. Como se cura essa doença? Simples. É só voltar ao que era antes. Então, a solução para todos os males da liturgia, assim se pensa, é você voltar ao que era em 1962 e não admitir mais nada, nenhum tipo de modificação, progresso. Mas isso é estranho à liturgia, porque a liturgia é dinâmica. A liturgia nunca ficou parada, ela sempre conheceu novas formas. O missal de São Pio V recebeu inúmeras modificações, a última delas feita por São João 23, mas foram muitas. O que aconteceu foi uma espécie de divisão a partir de um ponto da história. Os que aceitaram a reforma litúrgica foram para um lado, os que não aceitaram foram para o outro lado. É diferente de você dizer que essas duas formas de celebração são como se fosse o rito romano e o rito ambrosiano, o rito melquita, o rito maronita. Esses ritos coexistem perfeitamente bem, porque desde o início eles existiram. Eles não surgiram de uma contenda, de uma luta. Não, são formas legítimas de celebrar. Agora, o que está acontecendo hoje surgiu de uma contenda, surgiu de um inconformismo, surgiu de uma não aceitação. E nós estamos notando, e o Papa Francisco, de maneira mais aguda, tem notado, que os seguidores da forma extraordinária estão assumindo, com raras exceções, os contornos de uma seita. O que é uma seita? A seita, ela se fecha em si mesma e ela se alimenta das divisões que ela causa. Por exemplo, vamos cada vez mais descobrir as coisas más que estão na nova missa. Vamos pôr em evidência que esta missa, ela não é coisa de Deus, mas ela foi protestantizada. Vamos divulgar os erros que existem nela, vamos divulgar as coisas que eu acredito que não são boas, vamos fazer da Santa Missa Nova a culpada de tudo de errado que aconteceu na igreja.
Se hoje algum padre faz da Santa Missa um show e chama atenção para si, a culpa toda está na reforma litúrgica e no Concílio Vaticano II que a precedeu. E a solução é simples, vamos voltar ao que era. Não é simples, é simplista. Por quê? Porque também a missa antiga tinha as suas deficiências. Quem dizia isso não era eu, mas o próprio Dom Manuel Pestana, o bispo que me ordenou. É verdade que a reforma litúrgica teve muitos pontos fracos, e eu admito, claro. Mas será que a missa antiga também não tinha pontos que precisavam ser melhorados? Por que não? A liturgia cresce de maneira orgânica. Se houve alguma coisa que não ficou bem, vamos então fazer uma nova reforma. Mas essa nova reforma não significa a cristalização daquilo que ficou no passado. Vocês prestaram atenção que houve uma novidade inegavelmente boa, que foi a liturgia da palavra? Que o rito antigo dava um espaço muito pequeno e ínfimo à palavra de Deus proclamada, e com a reforma litúrgica houve, não podemos negar, uma superabundância de textos da palavra de Deus proclamada durante a liturgia. Na semana, nós temos os anos pares e ímpares. Em 2 anos você lê boa parte da Bíblia. Nos domingos, você tem o ano A, B e C. O ano A de São Mateus, o B de São Marcos e o C de São Lucas. Estamos no ano C, para a gente saborear cada uma das maneiras com que os evangelistas narram os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. O acréscimo de uma segunda leitura depois do Salmo, gente, é uma coisa tão linda. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse que renunciar a toda essa riqueza simplesmente por preferência do missal do Papa João XXIII. É uma conquista que não pode ser desprezada em nome da tradição, pois alguém me dirá: não, padre, isso foi feito para agradar os protestantes, porque os protestantes só têm a Bíblia e se apegam muito a ela. Então a nova liturgia foi feita para que tivesse muitos textos bíblicos e assim ela ficasse, entre aspas, protestantizada. Olha, eu não vou discutir, mas se alguém teve a intenção de agradar os protestantes, o tiro saiu pela culatra. O que aconteceu foi que nós, católicos, ficamos imensamente beneficiados. Eu, como padre, fico tão contente de saber que para estudar a Bíblia basta ler a liturgia de cada dia, porque tem tantas riquezas que eu não teria se tivesse ficado fixo na forma antiga. Temos que reconhecer isso, gente, mas isso é claro. Outra coisa, houve uma reforma no calendário e muita coisa boa nessa reforma. Para dizer uma única delas, a instituição da solenidade de Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. Antes da reforma, o ano civil começava com uma festa de pouca importância, que era a circuncisão do Senhor. Agora, ela começa com a maior homenagem que podemos dar a Maria Santíssima, celebrá-la como Mãe de Deus. Gente, e eu fico pensando, no dia 1º de janeiro, aqueles que são adeptos, né, da forma extraordinária, em nome da tradição, eles deixam de prestar a Maria essa homenagem tão grande para ficar ainda na festa da circuncisão do Senhor. E a solenidade de Maria, na forma antiga, na forma extraordinária, continua a ser uma festa de segunda classe. Não estou dizendo de maneira pejorativa. Segunda classe é o nome técnico que se dá para determinadas festas do missal antigo.
E a maternidade divina é uma festa de segunda classe lá. Não foi bom que ela se transformasse em uma solenidade, gente? E não foi bom que o ano civil começasse com ela? Ou será que não foi? Antigamente, nós confessávamos, na forma extraordinária assim, que pecamos por pensamentos, palavras e atos. No missal novo, nós dizemos que pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E eu pergunto, o acréscimo da palavra omissões foi bom ou foi mal? Podemos dizer que não foi bom? Nós prestarmos atenção a esse pecado que cometemos tantas vezes e poucas vezes percebemos que cometemos, porque no dizer do do grande orador, o padre Jesus, aquele orador do Maranhão, tá difícil, mas eu vou me lembrar, um orador barroco. A omissão é um pecado que se faz não fazendo, né? É aquele pecado que mais frequentemente cometemos e com mais dificuldade nos emendamos, porque não percebemos que cometemos. A reforma litúrgica pôs em primeiro lugar, mas pôs em evidência este pecado. Isso é bom, gente, ou não foi? Será que tudo que foi feito na reforma litúrgica está errado? O acréscimo, não a substituição, o acréscimo de novas orações eucarísticas, a segunda, a terceira e a quarta, preservando a primeira. Não foi bom, gente? Não é bom ter uma variedade? O acréscimo de prefácios, não foi bom? Eu não estou dizendo que não houve falhas ou pontos negativos. Houve, vamos consertar no futuro, vamos rezar. Mas a solução não está em ficar parado e para sempre numa forma de celebrar de 1962. Temos que progredir. A plenitude de nossa formação litúrgica, né? É a conformação com Cristo, diz o Papa. Repito, não se trata de um processo mental e abstrato, mas de se tornar Cristo. Essa é a finalidade para a qual foi concedido o Espírito, cuja ação é a de sempre e unicamente compor o corpo de Cristo. Assim é o pão eucarístico, assim é para cada pessoa batizada, chamada a se tornar cada vez mais o que recebeu como dom no batismo, isto é, ser membro do corpo de Cristo. São Leão Magno escreve: nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tende a outra coisa senão a que nos convertamos no que comemos. Convertermos no corpo e no sangue de Cristo. Porque é diferente o alimento eucarístico. Quando eu como um pão comum, esse pão se converte em mim, eu é que assimilo. Mas no pão eucarístico, como ele é superior a mim, ele é que me assimila, eu que me incorporo a ele. Eu me torno um com ele. Esse envolvimento existencial, prossegue o Papa, em continuidade e coerência com o mistério da encarnação, acontece por via sacramental. A liturgia é composta por elementos que são exatamente o oposto de abstrações espirituais: pão, vinho, óleo, água, perfume, fogo, cinzas, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gestos, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que esse mesmo amor se manifestou plenamente na cruz de Cristo, toda a criação é atraída para ele. Toda a criação é assumida para ser colocada a serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto, ressuscitado e assunto ao Pai.
Assim como canta a oração sobre a água da fonte batismal, mas também sobre o óleo do Santo Crisma e as palavras de apresentação do pão e vinho, frutos da terra e do trabalho humano. O sacerdote vive sua participação própria na celebração em virtude do dom recebido no sacramento da ordem. Essa participação se expressa precisamente na presidência. Como todos os ofícios que é chamado a desempenhar, o presidir não é primordialmente uma tarefa atribuída pela comunidade, mas uma consequência da efusão do Espírito recebida na ordenação que o habilita a fazê-lo. O Papa aqui ataca a posição protestante, que vê no celebrante simplesmente um delegado da comunidade, eleito pela comunidade para fazer as vezes dela. Não. Ele recebe esse ofício do sacramento da ordenação pela efusão do Espírito Santo. Quando a primeira comunidade parte o pão, obedecendo ao mandamento do Senhor, fazer isto em memória de mim, faz isso sob o olhar de Maria, que acompanha os primeiros passos da igreja. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1:14. A Virgem Mãe supervisiona os gestos de seu filho confiados aos apóstolos. Assim como guardou em seu ventre, depois de ter acolhido as palavras do anjo Gabriel, o Verbo feito carne, a Virgem guarda mais uma vez no seio da Igreja aqueles gestos que constituem o corpo do seu filho. O sacerdote, que repete esses gestos em virtude do dom recebido com o sacramento da ordem, está guardado no ventre da Virgem. Que bonito! Precisamos ditar uma norma para saber como nos comportar? Tornados instrumentos para fazer arder na terra o fogo do amor divino, guardados no seio de Maria, Virgem feita Igreja, como cantava São Francisco, os presbíteros se deixam formar pelo Espírito, de que deseja levar a termo a obra iniciada em sua ordenação. Gente, é tão bonito o que o Papa está dizendo. Mas tão bonito. Quem tem preconceito contra o Papa rejeita a priori tudo porque vem dele. Mas vamos deixar guiar pelo Espírito Santo. A ação do Espírito lhes oferece a possibilidade de presidir a Assembleia Eucarística com o temor de Pedro. O padre tem que temer, né? Afaste de mim, Senhor, porque sou um pecador. Consciente de ser um pecador, com a forte humildade de um servo sofredor, de Isaías 42 e seguintes, com o desejo de ser alimento para as pessoas que lhe são confiadas no exercício diário do ministério. O padre tem que ser também, como Cristo, alimento das pessoas a ele confiadas. Aproximando-se do altar para a oferenda, o presbítero é instruído à humildade e ao arrependimento com as palavras de coração contrito e humilde. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício, coisa que Lutero jamais aceitaria, de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Ele não pode apoiar-se em si mesmo para o ministério que lhe foi confiado, porque a liturgia o convida a suplicar para que seja purificado sob o sinal da água. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Embora o Papa não diga isso expressamente, eu vou dizer, o padre, naquela hora que ele termina o ofertório, ele suplica ao povo: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo, exercendo o seu sacerdócio recebido no batismo, responde: receba o Senhor, ou seja, que o Senhor receba
por tuas mãos este sacrifício. Para quê? Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Não é lindo esse exercício do sacerdócio dos leigos, que é diferente do sacerdócio ministerial, mas um completa o outro, porque os dois se referem ao mesmo sacrifício? É ou não é lindo isso, gente? Não podemos, diz o Papa, voltar àquela forma ritual que os padres conciliares cum petro et sub petro sentiram a necessidade de reformar, aprovando, sob a guia do Espírito, de acordo com seu discernimento de pastores, os princípios dos quais nasceu a reforma. Como já escrevi, pretendo que esta unidade se restabeleça em toda a Igreja de rito romano. Ou seja, embora o Papa não tenha, até agora pelo menos, extinguido a forma extraordinária, ele pretende que a unidade seja restabelecida em torno da forma ordinária. E aí eu pergunto, para nós que somos católicos, o que vale um desejo do Papa? Para mim, um desejo do Papa é uma ordem, a menos que ele ordenasse cometer um pecado. E eu pergunto, celebrar segundo a nova missa é um pecado? Se alguém me disser que é um pecado celebrar segundo a nova missa, eu não tenho mais o que dialogar. Porque se é assim, eu estou pecando todos os dias. Se alguém disser que a nova missa é um sacrifício idolátrico ou sacrílego, eu estou cometendo sacrilégio todos os dias. Se alguém disser que a nova missa é inválida, então eu estou celebrando invalidamente todos os dias. Se alguém disser que a Santa Missa é herética, eu sou herege. Se ela não é herética, mas ela leva a heresia, eu então devo ter levado a heresia inúmeros fiéis. Por minha culpa, quem sabe uma multidão de pessoas virou protestante? Mas isso não aconteceu. Quem virou protestante por minha causa? Mas a minha pergunta fundamental é essa. Quanto vale a obediência? A obediência é tudo. Foi pela obediência que Jesus Cristo salvou o mundo. Com a obediência de Cristo, novo Adão, foi curada a chaga da desobediência do primeiro Adão. Temos o direito de desobedecer? E eu digo por mim, se o Papa, este ou outro, me mandasse celebrar a missa na forma antiga, eu obedeceria. Obedeceria porque sei o valor da obediência. E não seria por questão de gosto ou preferência, mas deixando de lado tudo, eu pensaria, o Papa mandou, eu só tenho a lucrar se obedecer, porque ele é o chefe visível da Igreja, ele é o Cristo na Terra. E Santa Catarina de Sena, é bom lembrar, ela diz que obedeceria ao Papa e se humilharia diante dele, ainda que ele fosse um demônio encarnado. Palavras fortes. Mas ela, que tinha uma devoção ao Papa, sabia o que o Papa representava por trás de um homem que às vezes tinha defeitos. E os papas, na época dela, tinham muitos defeitos. Eu quero agora saber o teste da nossa obediência. Se chegar um dia, e parece que esse dia vai chegar, em que o Papa Francisco disser, agora, o único modo permitido de celebrar é o Novus Ordo Missae, de Paulo VI. Quando ele disser isso, eu pergunto, vai se formar agora uma seita desobediente ao Papa,
por suposta fidelidade à tradição, mais uma entre tantas seitas que nós já conhecemos na história da Igreja, ou então aqueles que tinham preferência pela forma antiga vão, por obediência ao Papa, fazer um sacrifício da própria vontade para participar da forma nova. É uma questão de obediência. E aí eu pergunto, onde está a nossa obediência? Você já viu algum desobediente salvar-se? Algum santo que tenha se esmerado, brilhado por ser desobediente? Desobediente é o demônio e aqueles que o seguem. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, gente, mas muito mesmo, em querer demonstrar a nossa valentia afrontando um representante de Deus. O Papa é sempre o Papa, e eu quero morrer, viver e morrer na Igreja em comunhão com o Papa. O Papa é meu pai. Se meu pai se embriagasse e durante a embriaguez falasse palavras inconvenientes, eu que sou filho, não teria nenhum prazer em divulgar tais palavras, nem dizer que meu pai é bêbado. Eu sou filho da Igreja e não tenho nenhum interesse em dizer para os meus fiéis que o Papa é ruim, que ele é mau, que ele está fazendo um grande mal para a Igreja. Não. O Papa é Pedro, e é Pedro que eu vejo nele. E quem lê essa carta aqui, percebe quanta coisa boa o Papa tem para nos dizer. Quem quiser vai escolher coisas que considera ruins e pô-las na vitrine, para destacar. Mas quem quiser ler com imparcialidade vai ver quanta coisa boa. Como Deus foi bom conosco, alimentando-nos com esta carta apostólica. O finalzinho da carta diz: abandonemos as controvérsias para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à Igreja. Guardemos a comunhão, continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. A Páscoa nos foi dada. Esta Páscoa é Cristo, né? Deixemo-nos envolver pelo desejo que o Senhor continua a ter de poder comê-la conosco, sob o olhar de Maria, Mãe da Igreja. Dado em Roma, em São João do Latrão, no dia 29 de junho, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, no ano 2022, 10º do meu pontificado. Assina o Papa Francisco. Eu não li tudo, você pode depois ler com mais calma, mas era uma carta pequena, não tem muita dificuldade a leitura. E é uma carta que vai servir talvez de teste para a nossa fidelidade e amor à Igreja. Tudo que eu falei resume-se só numa palavra. Eu coloco as minhas preferências e os meus gostos e as minhas opiniões acima da obediência? Só isso. E mais nada além do que isso. Porque se os dois ritos fossem igualmente permitidos, você poderia até dizer: eu prefiro a forma extraordinária, porque ela, na minha opinião, é a que melhor presta culto a Deus. Tá bom, você teria esse direito. Mas, se a forma extraordinária for proibida, sabe o que vai mais prestar culto a Deus? Não é você desobedecer para ir à forma extraordinária. É você obedecer, fazendo um sacrifício da sua vontade. O que mais agrada a Deus é a obediência. Quem quis dar glória a Deus desobedecendo, quem foi? Saul. Saul tinha recebido de Deus a ordem de exterminar todos os despojos da guerra contra os amalecitas. Mas Saul teve a ideia brilhante de desobedecer a Deus para prestar a ele um culto melhor. Como foi?
em vez de exterminar todos os despojos da guerra, ele selecionou algum gado, alguns animais. Para quê? Para oferecerem sacrifício ao Senhor. Por meio do profeta Samuel, Deus não aceitou aquele sacrifício. Eu quero obediência, não quero sacrifício. A desobediência é para mim como feitiçaria. E foi por causa daquela desobediência que Saul perdeu a sua dignidade real. Como é grave querer dar louvor a Deus desobedecendo. Que isso nunca aconteça conosco, que Maria Santíssima, a Mãe da Unidade, não permita que mais uma fratura ocorra na Igreja sob o pretexto de consertar algo que está errado. Ai, Jesus, como esse assunto é empolgante, né? É candente, mas também é doloroso. É tão doloroso ver a divisão que ocorre e quantas pessoas, quantas se endurecem nas suas posições, nas suas ideias, como se elas fossem não apenas boas, mas a verdade. E contra ela nada pudesse acontecer, nem sequer o Papa, nem sequer um decreto pontifício, nada. Não deixemos que o nosso coração fique assim endurecido. Abramo-nos à voz do Espírito Santo que clama em nós, Abba, Pai. Muito bem, já estamos no finalzinho, vamos só terminar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Helena Benedita Mora, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.